Olá, meus amigos, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos juntos porque vamos tratar sobre um tema que é uma consulta recorrente que os nossos clientes nos fazem, nos perguntando o seguinte: eu posso doar tudo que eu tenho para um único filho? Pois é. Então, vamos fazer o exercício de uma simulação de uma situação real. Então, suponhamos que um pai tenha se casado e sob o regime da comunhão parcial de bens e tenha tido 3 filhos. Acontece que muito depois, com os filhos adultos, ele descobriu que tinha um outro filho fora desse casamento. Então, na verdade, esse pai tem 4 filhos. E vamos fazer também um exercício de que esse pai tem 4 filhos e que tem R$ 1 milhão que ele quer já pensar em algum tipo de planejamento. Então, se ele tem 4 filhos, se ele tem R$ 1 milhão, que ele criou, que foi um patrimônio que ele constituiu na constância desse casamento, então, na verdade, ele tem 500 mil, porque 500 mil é da esposa, né? O cônjuge fica com a metade do patrimônio quando casados sob o regime da comunhão parcial de bens, num possível inventário, por exemplo. Então, se ele não fizer nenhum tipo de planejamento e de repente virar uma estrela, qual o patrimônio que ele estará deixando para esses 4 filhos? Se ele tinha um patrimônio de R$ 1 milhão, e se ele era casado sob o regime da comunhão parcial de bens, a parte que compete a ele é a metade, R$ 500 mil. Então, nesses 4 filhos, ele teria que, no inventário, contemplar os 4 filhos, porque 500 mil a cônjuge mantém e 500 mil ele em inventário, já virou uma estrelinha, não fez planejamento, no inventário ele deixaria R$ 125 mil para cada filho. Que no final do inventário não vai sobrar isso, porque o inventário vai corroer mais de 10% desse valor, e aí os filhos vão receber menos 10, 12, 14% a menos desse valor que está sendo deixado. E ele pode também não fazer nenhum planejamento e a dor do inventário fica para os filhos, porque quem tem que pagar pelo inventário são os filhos. E ainda haverá o problema a ser superado de dividir esse patrimônio com um irmão que não tem relação nenhuma com essa família e que deverá sim ser contemplado. Por quê? Porque a lei determina que a metade do nosso patrimônio seja dividido igualmente entre os herdeiros. A outra metade do nosso patrimônio nós podemos deixar para um único filho, por exemplo. Mas a metade do nosso patrimônio tem que ser igualmente distribuído. Então, ele pode, sim, tomando a iniciativa, fazer, então, a holding familiar. Por quê? Porque na holding familiar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 500 mil que compete a ele, vai dividir por 4,
Só que nesses 500 mil, ele vai dividir por 4 o quê? Os 500? Não, ele vai dividir por 4 a metade, os 50%, que é a legítima. Então, a legítima ele tem que dividir por 4 filhos. 250 mil dividido para 4 filhos, será então 62.500 para cada filho. Olha como que ele consegue fazer aí uma distribuição mais ao encontro do interesse dele. Respeita a lei, mas ampara com muito mais vantagem os filhos que sempre conviveram com ele e ainda assim estará dentro da lei. Então, se ele não fizer nenhum planejamento, o filho fora do casamento que de repente apareceu vai levar 125 mil. Se ele fizer o planejamento, o filho que apareceu vai levar 62.500. E ainda assim estará tudo certo, estará tudo resolvido e não haverá de haver contestação em relação à sucessão. Por quê? Cada qual recebeu exatamente o que competia a ele de acordo com a legislação. Entenderam? Então, não pode deixar filho fora do planejamento. Pode ajustar o planejamento para ficar mais de acordo com o seu interesse, com a sua vontade, mas haverá de todos os filhos serem contemplados. Mas você pode sim fazer com que essa contemplação seja de acordo com o seu interesse, com a sua vontade, entendeu? Então, o planejamento é sempre o melhor caminho, é sempre a melhor opção. Você não deve procrastinar, você deve resolver. Seja resolvedor e faça o seu planejamento. Tome todos os cuidados para que você não permita que o Estado e a burocracia consuma o seu suor do dia a dia, o seu esforço. Você que trabalhou, você que construiu esse patrimônio, deve deixar com a maior eficiência para o seu filho, evitando que ele, além de sofrer com a sua perda, sofra também com o inventário, tá bom? Então, é preciso de respeitar a legítima e pode, através do planejamento, alcançar muito mais proximamente o seu interesse, tá bom? Até a próxima, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau.